Começar com a palavra do Senhor. Isso inspira, isso motiva, isso nos anima. E como é bom, né, a gente ter essa certeza de que Deus está sempre ali, nos conduzindo e direcionando em todas as coisas que vamos fazer. E eu quero perguntar, qual é a sua distância das pessoas? Qual é a distância entre você e o outro? Qual é a distância entre você? Quem é o seu próximo? Seja qual pergunta for, eu quero saber a sua distância do outro. É interessante que quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que falamos sobre relacionamento e Deus é um Deus relacional. Né? O nosso Deus, ele é um Deus que se relaciona com a natureza, com os animais, é um Deus que se relaciona com o homem, é um Deus que criou o outro homem para relacionar com o homem. Deus é um Deus de relação, Deus se relaciona com você, Deus se relaciona comigo, Deus fala conosco. E quando a gente fala da distância, a gente estabelece o tipo de relação que nós temos em relação às outras pessoas. E eu queria compartilhar com você, ali a Bíblia em Lucas 10, do verso 30 ao 35, diz o seguinte: Jesus responde assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos, presta atenção, com azeite e vinho, e em seguida enfaixou, colocou ali uma tala. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. É interessante que eu fui observando em algumas versões na Bíblia, e eu amo pegar versões diferentes para a gente poder comparar o que às vezes uma fala, o que outra fala. Uma fala que às vezes casualmente ali descia um sacerdote e ele passou de largo, passou distante. Fala que, da mesma maneira, um levita também estava descendo, estava passando ali por aquele caminho e também passou de largo. Às vezes são algumas versões, mas fala ali que o samaritano, ele aproximou. É interessante que a gente pode observar as nossas motivações de acordo com as nossas atitudes. Nós tínhamos ali um homem quase morto. Nós tivemos ali um homem que foi assaltado, um homem que teve a sua vida ali devastada. Não sei se você já passou por algum assalto, realmente é desgastante, é devastador. Mas tem gente que às vezes nunca passou por nenhum assalto. Eu já vivi assalto, mas às vezes você nunca viveu isso. Mas eu tenho certeza que às vezes na sua vida você já teve encontros devastadores. Você já encontrou com pessoas que já te deixaram às vezes quase morto. Como aconteceu? Existem pessoas que precisam de ação, no caso dele aqui foi um assalto, mas tem pessoas que às vezes abrindo a boca ela devasta a vida da outra. Ela deixa a outra quase morta. Existem vários tipos de situações. Agora, algo interessante é que naquele caminho havia 3 tipos de pessoa. Havia aquele sacerdote que aqui na palavra fala que ele passava casualmente. Deixa eu te falar, na nossa vida é necessário propósito. Quando há propósito, há uma finalidade. É interessante que a casualidade, o andar ali sem motivo, o andar ali sem um propósito, fez com que aquele sacerdote olhasse para aquele quase morto
e só observasse. Passasse ali de longe. Às vezes, podemos passar de longe. É interessante que era um homem que tinha vida com Deus. Tinha vida com Deus. Era o sacerdote. Mas ele passou de longe. E às vezes nós passamos, a gente observa algumas coisas, mas nós preferimos passar distante. Não vou passar perto não, porque senão vai tomar muito o meu tempo, vai me desgastar muito. São tantas as justificativas, né? Às vezes, não, essa área aí não é minha não. Não adianta eu ir lá ajudar porque eu não vou poder ajudar. Não sou médico. O que adianta eu chegar lá? Eu não sou policial, não vou fazer um BO, o que eu vou poder fazer? Às vezes a gente se justifica com tantas coisas para a gente poder manter essa distância. Às vezes a distância a gente só quer olhar, né? Observa, e a gente tem observado tantas coisas. Você já observou quantas pessoas veem a desgraça alheia, vão lá e filmam? Ajudar que é bom não ajuda não. Mas faz ali uma live, tira ali uma foto, compartilha, procura lá na rede social para saber, deixa eu ver, mas por que essa pessoa está com a vida devastada? O que foi a causa dessa pessoa? Deixa eu saber um pouquinho mais. E às vezes essa grande distância nos deixa assim, tão insensíveis à necessidade do outro, a ponto de fuxicarmos a vida do outro e compartilharmos, sem relacionamento nenhum. Falando do sacerdote que era o homem de Deus. Tinha um outro também, o levita, né? Detalhe, o levita, ele sempre andava com o sacerdote. E eu te falo, com quem você anda? Cuidado, porque você vai se tornando parecido com quem você ama. Nós somos o reflexo, a média das 5 pessoas mais próximas que a gente convive. E nós temos que observar com quem a gente anda. As pessoas, isso vai nos aproximar das pessoas ou não? Qual o tipo de relacionamento que essa pessoa que eu ando com ela tem com os outros? Esse vai acabar sendo meu, porque aconteceu com o levita a mesma coisa que aconteceu com o sacerdote. Eu já tinha parado para pensar nisso? E ele ficou também observando. Deixa eu ver, deixa eu passar de lá. Mas ainda bem que existe o samaritano, né? Ainda bem que existe aqueles que têm relacionamento com Jesus. Que realmente existe compaixão. Compaixão é uma mola propulsora que te leva a colocar no lugar do outro. E foi isso que fez com que o samaritano, que aqui fala que ele estava de viagem, ele não estava... Não era causalidade, ele não estava passeando, não. Ele estava com um propósito, com um objetivo. E o samaritano foi, dentro do objetivo dele, ele viu uma necessidade. E a compaixão fez o quê? Fez ele sair do lugar dele para ir até. Aproximou, chegou bem pertinho. E fez o quê? Tocou. Quando a gente tem propósito, a gente está atento a tudo o que acontece. Quando a gente está solto, está distante, tudo é casual. Tudo é qualquer coisa. E eu quero perguntar para você, qual é o seu relacionamento com as pessoas? Qual é a sua distância? Detalhe, o samaritano, ele era médico? O samaritano, ele era policial? Não. Às vezes nós não vamos resolver aquela questão, mas a nossa presença já vai fazer a diferença. Dentro da limitação dele, ele pôde o quê? Limpar aquela pessoa do machucado. Ele pôde ajudar e pegar e levar para um local onde ela seria mais bem cuidada ainda. E ele continuaria cumprindo o propósito. Deus não coloca ninguém na nossa vida à toa. Mas eu pergunto, qual é a distância das suas relações às pessoas? A distância quem vai estabelecer é você. Você é somente o observador da vida de quem está perto de você? Você é aquele que se importa, que está ali disponível? Você é apenas aquele que quer saber e quer contar para todo mundo? Ou você realmente
quer fazer a diferença na vida do outro. Sabe o que acontece no final? Ele deixa aquele homem quase morto, aquele homem, ele melhora, ele fala, olha, gasto, eu vou deixar 2 moedas, gasto o que for, quando eu voltar eu pago. Cuida dele. Interessante que não teve nessa história um fim de muito obrigado. A gente espera um muito obrigado, né? Não teve muito obrigado, não. Às vezes nós não vamos ter os muito obrigados que nós esperamos. Às vezes você não vai ter a consideração que você espera. Mas não é isso que vai determinar quem você é. O tipo de relação que você vai ter com as pessoas. Porque, na verdade, a nossa relação com o próximo, ela está diretamente relacionada com a nossa relação com Deus. Então, eu não sei o que você tem passado, as decepções que você viveu ou que você tem vivido, mas eu quero dizer, aproxime, toque, seja uma cura na vida do outro e deixe essa pessoa ser cura na sua vida. Não se coloque como uma ilha, não relacione tão distante, porque isso mostra também quão distante às vezes você está do Senhor. Amém? Eu quero te abençoar. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que nos assiste nesse momento, pedindo a Ti, Espírito Santo, que venha assim mostrar como temos relacionado com o outro, como tem sido o nosso dia a dia, como temos vivido. Não queremos realmente cair no engano, não queremos realmente ser enganados, não queremos viver mentiras, mas queremos sim entender qual é a nossa realidade diante de cada circunstância. Que não venhamos ser aqueles que relacionam por curiosidade, que não venhamos ser aqueles que relacionam porque gosta de se alimentar de caos na vida do outro, que não venhamos ser aqueles que se relacionam por superficialidade, por um desencargo de consciência, mas que venhamos sim ser aqueles que se relacionam porque isso faz parte da nossa natureza. Porque relacionamos com o Senhor e entendemos que o relacionar com o Senhor, Ele realmente já produz algo em nós que nos faz desejar relacionar com o outro. É esse que é o desejo do coração do Senhor por meio da Tua Palavra. Que nós sejamos assim como o samaritano, que mesmo às vezes não tendo ali a solução completa para alguém, pelo menos nos colocamos à disposição. Pelo menos nos colocamos ali para servir, dentro das nossas limitações. Mas são limitações que transformam a vida daqueles que receberão o toque às nossas vidas, que tocarão ali. Eu quero abençoar cada pessoa que nos assiste, que tem se relacionado superficialmente, que por feridas, por machucados, por decepções se distanciou e não quer mais se relacionar com os outros. Não acredita mais nos relacionamentos, que o Senhor venha trazer cura. Cura nas nossas almas, cura nas nossas emoções. E possamos enxergar o outro como o Senhor enxerga, de uma maneira diferente. Com uma visão de amor, com uma visão de cuidado, com uma oportunidade de refletir o Senhor. Isso é o mais importante. Eu abençoo cada um que nos assiste com a bênção do Senhor. Aquela que enriquece e que não acrescenta dores. A autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Que você seja curado e curada para relacionar aí profundamente com todos aqueles que o Senhor colocar aí ao longo da sua viagem. Temos que ter propósito. Para de andar à toa. Para de andar sem objetivo. Porque quando a gente anda sem objetivo, a gente não enxerga as pessoas. Agora, quando nós viajamos, nós temos propósito, nós entendemos que nada passa por nós à toa. Amém? E, gente, quero dar aqui, uma notícia que realmente nos entristeceu muito, entristeceu o nosso coração ontem, porque morreu aí, em um acidente aí de helicóptero, o jornalista Ricardo Boechat, o apresentador e radialista, morreu no início da tarde, aos 66 anos, em São Paulo. Ele estava aí num helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera e bateu aí um caminhão que transitava pela via. O piloto da aeronave também faleceu aí no acidente. E Boechat, ele era aí uma
referência, um apresentador aí do Jornal da Band e da rádio também. Né? E às vezes nós não entendemos, às vezes, as coisas como acontecem, mas o importante é que a gente continua entendendo que Deus ele tem o controle de tudo. Ele era colunista da revista Isto É, ele ganhou 3 prêmios, né? E um dos principais do jornalismo brasileiro, né? Ele deixa 6 filhos. E às vezes nós vivemos assim, em situações onde nós não esperamos ali. Teve ali também o caminhoneiro que estava ali dirigindo ali o caminhão, mas ele foi levemente ferido, machucado bem tranquilo. Mas são às vezes algumas situações, teve ali também, eu estava ouvindo ali alguns noticiários, falando ali, estava passando um rapaz e uma moça com a moto, e aí ela percebeu que iria cair o helicóptero e ela comentou, né, até na fala dela, no comentário dela, ela fala que ela viu ele caindo, já pulando do helicóptero, mas aí os destroços acabaram caindo. Então, às vezes são algumas situações que nós não compreendemos, não entendemos, mas continuamos crendo e orando mais ainda. Né? Uma perda irreparável, né? O Boechat era realmente um homem não vendido. Isso faz diferença, né? Quando você pode opinar, quando você pode se posicionar, quando você se coloca sem ter que agradar a um ao outro, mas você fala ali o que é verdade, isso faz toda a diferença. Então, com muito conhecimento, realmente muita experiência, e essa imparcialidade que ele tinha é uma perda muito grande para o nosso jornalismo. Né? E nós queremos, então, abençoar toda a família, abençoar aí a vida de todos os familiares, também do piloto também, observando também o irmão desse piloto, ele havia falecido também em uma situação semelhante a essa. Então, que o Senhor venha também consolar toda a família, porque eles estão revivendo aí uma situação muito semelhante, né, com que o outro irmão havia falecido da mesma maneira. Que o Senhor venha consolar toda a família, venha realmente restaurar, né? As nossas palavras, elas não conseguem alcançar aquilo que Deus consegue. E é por isso que nós confiamos, oramos e cremos nesse agir poderoso do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos falar sobre um assunto interessante. A correria do dia a dia é grande, né, gente? E aí cresce a demanda por refeições prontas e as semi-prontas, né? E com isso, os alimentos congelados estão ganhando espaço na vida dos brasileiros. Será que é bom, não é, né? Vamos entender isso agora com a nutricionista Bárbara Costa. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Bom dia, obrigada. Bárbara, vamos falar. No corre-corre, os congelados também estão entrando. Isso é bom ou não? Sim, os congelados que nós preparamos em casa ou aqueles mais saudáveis que nós encontramos no mercado, sim, são uma excelente opção, né? Ao contrário das refeições prontas para o consumo. Por exemplo, lasanhas, nuggets, sim, que são do mercado mais tradicional. O problema, então, não seria, às vezes, o congelado, mas o que se congela? Exatamente, a qualidade do alimento que está sendo congelado. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas quando você congela um alimento, ele não vai ter o mesmo valor nutricional. Isso é fato? Não, quando a gente congela o alimento, a gente consegue preservar o máximo de nutrientes possível, porque a gente vai conseguir inibir, reduzir a degradação, a perda desse alimento, né? Existem alguns alimentos que não tem como congelar, Bárbara? Sim, por exemplo, folhas que a gente vai consumir cruas, alface, por exemplo, elas vão se queimar, então elas vão ficar com uma aparência desagradável. Então, as folhas, o ideal é comprar mesmo, consumir naquele momento. No máximo refrigerar, né? Que seria higienizar, colocar numa vasilha e deixar armazenada dentro da geladeira, de forma que ela não se submeta a uma temperatura muito baixa. E você pode participar aqui, gente, o WhatsApp está aqui nas minhas mãos, 319-8402-1013.
9756. Manda aqui sua pergunta, aproveita que a Bárbara está aqui, tira aí suas dúvidas. A mamãe que está aí, agora chega período onde às vezes as mães vão organizando aí, às vezes deixam coisas congeladas para a semana, porque durante a semana é uma correria, né, Bárbara? Isso, até papinhas de bebê as mães podem congelar, né? Isso, pode congelar? Sim, pode Agora, congelar. com qualquer legume? Pode, ou tem alguns legumes que não devem ser congelados? Então, a maioria dos legumes, eles podem ser congelados desde que eles passem pelo processo que é o branqueamento. Sim. Que é quando a gente cozinha o alimento e depois resfria rapidamente, de forma a preservar os nutrientes e a manter a qualidade nutricional desse produto, além do sabor, deixar ele com uma textura agradável ao nosso paladar. Vamos aproveitar? Vamos dar um pulinho aqui no nosso espaço verde, Bárbara, para a gente poder... Você trouxe alguns alimentos aqui para a gente, conta aqui para a gente. Eles já estão congelados? Conta aqui. Sim, todos esses produtos eles estão congelados, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo, por um alimento que seria muito prático o congelamento, que é o pão. Sim. Especialmente integral, porque às vezes ele tem uma durabilidade muito pequena, sim, né? É verdade. Porque tem mais fibras, então às vezes a durabilidade dele, a temperatura ambiente, dá uma semana, 15 dias no máximo. E ultimamente com esse calor... Sim, ele se perde muito mais rápido, né? Existe a maneira certa de congelar? Sim. Os pães, bolos, eles podem ser congelados desde que sejam resfriados após assar. Então, eles vão ser fatiados e congelados em porções que você vai descongelar uma a uma, né? Porções individuais. Ah, entendi. Então, o ideal são 2 fatias, você descongela aquelas 2, porque se você for tirar uma parte e colocar outra, aí você vai perdendo os nutrientes. Isso, e além do fato dele poder ter uma contaminação, né? Porque você descongela, recongela. Então, isso não é o ideal para nenhum tipo de alimento, incluindo os pães. Entendi. Agora, congelar seria sempre numa vasilhinha de plástico? A pessoa pode passar ali o sulfilme, pode passar ali, pode colocar ele no papel laminado para congelar? Sim, a melhor forma do congelamento ou é em vasilhas individuais, sim, ou então embalagens plásticas. Então, no supermercado você vai encontrar as embalagens que podem ir ao micro-ondas e que podem ir também ao freezer. E de forma também mantendo as qualidades, a gente pode utilizar embalagens de vidro, que são excelentes porque diminuem a chance de contaminação. A maioria delas podem ir direto do freezer, por exemplo, para o micro-ondas ou para o forno. Vidro é o melhor, né? Com certeza. Melhor material para conservar porque ele não vai transmitir nenhuma substância tóxica para o alimento, o que pode acontecer com alguns plásticos. Entendi. Aqui as frutas. Sim. Olha que interessante, gente. Aqui a gente tem o morango congelado, né? Sim. Aqui ele já está começando a descongelar porque ele descongela muito rápido. Sim. Então, o morango, uva, frutas pequenininhas, a gente pode congelá-las de forma individual. Sim. Então, a gente coloca numa travessa ou num prato, espera congelar e depois transfere para uma vasilha ou para um saco plástico, de forma que elas não grudem umas nas outras na hora do congelamento, né? Entendi. O grudar pode ser ruim? Pode, porque às vezes você não vai conseguir descongelar uma porção menor. Ah, mas no sentido de porção, mas de nutrientes não atrapalha, não. Significa só que tem água entre um alimento e outro e ela congelou durante o processo de congelamento. Entendi, entendi. O que nós temos aqui? Aqui a gente tem uma refeição pronta para consumo. Então, é uma vasilhinha que ela pode sair do micro-ondas. Cheiroso, viu, gente? Ela pode sair do congelador e ir direto para o micro-ondas. E ela é BPA free. O que significa isso? Que ela não vai... É um plástico que não libera substância tóxica no alimento. Olha que interessante. E aqui, olha, tá lindo. Toda prontinha. Né? Só tira... E quando você, por exemplo, tirou do freezer, você já pode colocar direto no micro-ondas ou às vezes é necessário, o ideal seria esperar um pouquinho para depois colocar? Não, descongelar em micro-ondas é uma das formas de preservar ainda mais os nutrientes e de manter a qualidade sensorial, aquele sabor agradável, fresco do alimento. Então, existem 2 formas ideais de descongelamento. Sim. Uma é ir ao forno micro-ondas e a segunda forma é descongelar no refrigerador, ou seja, tira do congelador, coloca na geladeira e deixa descongelar refrigerado. Era isso que eu ia perguntar também, se o refrigerado, são 2 maneiras. Sim, porque se você deixar descongelar a temperatura ambiente, a chance de crescer ali bactérias, fungos, ela aumenta.
né, pelo aumento da temperatura. Por isso que também tem que ter um tempo maior, porque se você vai tirar do freezer e colocar no refrigerador, na geladeira, demora um pouquinho mais para descongelar, não é verdade? Algumas pessoas expõem ele à temperatura ambiente a fim de acelerar o processo, mas é um risco para a saúde. Então, às vezes, se você vai consumir uma carne no dia seguinte ou um prato, você desce no dia anterior para o refrigerador e espera aí entre 8 e 12 horas o descongelamento. Mesmo que a pessoa tire aquele alimento e coloque ela, por exemplo, sobre a pia, fechado. Sim. Pode ter essa proliferação de bactérias. Isso, porque o congelamento ele paralisa a multiplicação dos micro-organismos que já estão no alimento, mas ele não inibe, né? Oh, interessante. Aí nós temos aqui a couve-flor. Isso. Então, a couve-flor, ela precisa daquele processo que eu tinha comentado, que é o branqueamento, que você cozinha o alimento levemente, depois coloca num balde com água, numa vasilha com água gelada ou gelo, e aí você para aquele processo de cocção e aí você congela para manter a textura dela mais firmezinha. Ela não fica mole na hora que você vai descongelar. Ah, entendi. E no caso aqui? Aqui a gente tem um filé de peixe, né? Ele está congelado. O peixe a gente tem que ter muito cuidado, porque é importante comprar o alimento fresco e congelar assim que você chega em casa, de forma que ele não fique lá exposto por várias horas e você decida congelar dias depois de abrir o produto. Então, é importante que ele vai durar ali entre 6 e 12 meses congelado, dependendo do tipo de pescado que for. E 6 a 12 meses? Sim. Uau! E esse tipo de comida, por exemplo, frutas? Depende da fruta, mas entre 3 e 8 até 12 meses algumas frutas podem ser congeladas. Nossa, muito? Sim. Pães? Pães, cerca de 6 meses de congelamento. Muito. Refeições prontas para o consumo, cerca de 3 meses de congelamento, depende do que vai estar aqui. Legumes? Legumes também, mais ou menos o mesmo tempo das frutas. Até que é um tempo significativo, né? Sim, e isso é muito bom, porque permite que a gente consuma alimentos que a gente gosta fora da época de produção, né? É verdade. E o fato, por exemplo, se a pessoa consumir, Bárbara, congelei, eu consumi na semana seguinte, está congelado semana seguinte. Aí depois o outro eu consumi um mês, o outro eu consumi 2. Cada mês ele vai perdendo isso ou não? Ou é muito pouco? Depende da temperatura e da forma que o alimento foi congelado. Então, as vitaminas, elas praticamente vão se preservar durante o processo de congelamento. Sim. Porque elas não vão se deteriorar na presença de oxigênio, de luz, que é o que acontece com vitaminas que se dissolvem na água. Mas talvez perca um pouquinho da qualidade sensorial em relação à atividade de água do alimento, ao sabor, à suculência, dependendo do produto que for. Até o Tiago aqui está participando. Obrigada, Tiago. Tiago Medina, Deus abençoe. Ele é aqui do Caiçara. Até você comentou que ele falou assim, tem um tempo certo para que o alimento fique congelado, aí vai variar, né, como você disse. E muito tempo congelado, ele não perde o sabor, não? Se você quer preservar o seu alimento, mantenha ele congelado. É a melhor forma de preservar o sabor e a textura. Então, dificilmente você vai ter muita alteração no produto. Claro que não é igual a um alimento fresco, mas se você souber utilizar como uma forma de preparo adequada, ele vai ser muito saboroso. Bárbara, a pessoa que às vezes ela mexe muito ali no freezer, abre e fecha, isso pode ser ruim? Sim, inclusive, porque ele pode descongelar e recongelar. Então, por exemplo, no momento de limpar a geladeira, que você vai descongelar os produtos, é interessante colocá-los numa caixa térmica, por exemplo, a fim de manter a temperatura e depois retornar ao freezer ou à geladeira novamente, ao invés de deixá-lo exposto à temperatura ambiente. Feijão? Sim. O feijão é um dos alimentos que a gente mais congela, né, na nossa rotina diária. E ele pode ser congelado de duas formas. Apenas cozido, imerso no caldo, ou até cozido e temperado. Só pronto para ser aquecido e consumido naquela refeição. A questão aí, então, do temperado não é um problema desde que congelado da maneira correta? Isso. Então, o
o tempero que você vai utilizar, às vezes ele vai reduzir um pouquinho a durabilidade do produto, né? Como eu disse, as refeições prontas para o consumo, às vezes elas vão durar menos tempo. Por exemplo, 3 meses. Certo. Porque o tempero, o sal, por exemplo, ele vai desidratar um pouquinho o alimento, então vai alterar um pouco das características sensoriais do produto. Tem aqui a participação. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia. É a Jussara de Indaiatuba, São Paulo. Um beijo. Deus abençoe. Ela falou o seguinte: é a primeira vez que estou assistindo o programa, estou amando. Ah, que benção! Estamos aqui todas as manhãs. Ju, já ficou amiga. Deixa eu te falar, ela perguntou assim: gostaria de saber aí se pode ser congelado o arroz e quanto tempo para congelar. Sim, o arroz ele pode ser congelado pré-cozido, que é quando você só refoga e deixa ele na primeira água. Sim. Ou ele pode ser congelado finalizado, bem como feijão, temperado, pronto para o consumo. Também, da mesma forma que os alimentos prontos, ele vai durar cerca de 3 meses no congelador. Macarrão. Também. Dá diferença, tipo o macarrão ele sozinho ou o macarrão no molho? Sim, provavelmente ele com o molho que tiver temperos prontos, alho, sal, ele vai ter uma durabilidade menor. E dependendo do que você colocar no molho, vai alterar a textura. Por exemplo, um molho de tomate pronto, talvez ele tenha alguns grânulos, então vai alterar um pouquinho, mas ele se preserva com uma qualidade adequada. O que deve ser observado é o seguinte: se você deixar o macarrão muito macio e depois aquecê-lo no micro-ondas, ele pode se tornar muito mole, porque você vai fazer outra cocção do produto. Então, aquele alimento que vai ser reaquecido, ele pode ser cozinhado, só que numa textura mais al dente, para que ele finalize a cocção no processo de aquecimento. Pessoa que às vezes gosta de salada de fruta e sobremesas. Sobremesas podem ser congeladas. No entanto, elas possuem teor mais alto de gordura. Então, é importante ter cuidado, porque às vezes vai formar, principalmente produtos com leite, eles vão formar pequenos grânulos. E aí você vai precisar, talvez, finalizar aquela sobremesa, misturar novamente, ou às vezes bater na batedeira para ter uma textura mais cremosa. Mas é muito comum hoje em dia a gente encontrar tortas congeladas no mercado. Às vezes o bolo. Um bolo congelado. Que você não encontrou no dia e guardaram o bolo, o docinho. Sim. Mantém? Mantém. Por exemplo, na última semana nós congelamos na minha casa um bolo de aniversário da minha irmã. E aí ele vai ser consumido amanhã e ele está inteiro, perfeito, intacto. E vai ser descongelado no refrigerador. Gente, que aprende tudo. Bárbara, obrigada, minha linda. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui conosco, nos ensinando aí, ainda mais essa segunda semana aí de aula, as mães ficam... Às vezes pega aí o final de semana para você poder fazer tudo, coloca, compra as vasilhinhas, fica mais prático, né? Com certeza. Deus abençoe, volte sempre. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta, tem participações aqui, ó. Sou a Tatiana, assisto todos os dias o programa, quero pedir oração pela minha família e pela saúde de todos. Deus abençoe. Orando aqui, Tatiana. 61 é de onde? Depois manda aqui sua cidade. Carol, você é uma pessoa muito iluminada, você fica ainda mais linda quando solta os seus cabelos. Pode deixar, amanhã eu vou vir de cabelo solto. Gracinha, é a Marilene, de Vitória, Espírito Santo. Amo esse programa. Um beijo, minha linda. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho. Vai mandando aqui, gente, sua participação, coloca seu nome, o nome da sua cidade. A gente ama ter você aqui juntinho participando conosco. Intervalo rapidinho. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que é de tudo muito pra você, muito conteúdo, bom porque você merece, alto nível, então a gente tem que trazer sempre os melhores especialistas aqui. Participa aqui, ó, nosso WhatsApp 319-8402-9756, tá aqui, ó, manda seu nome, o nome da sua cidade, a gente quer mandar um beijo, quer ver você aqui participando ativamente conosco, não quero fazer entrevista sozinha, gente, quero que você faça aqui comigo, tira suas dúvidas, manda suas perguntas. E lembrando que hoje, terça-feira, tem Culto Fé na Igreja Batista da Lagoinha, às 7h30, com o pastor André Valadão. Combinado? Vamos falar aí sobre algo interessante. Vamos ver se isso é bom. O Brasil, ele piorou no ranking de percepção da corrupção em 2018. O país, ele caiu 9 posições aí em relação ao ano passado, né? Sobre isso que a gente vai entender, falar agora com o cientista político Rubens Goiatá. Muito bom dia, Rubens. Que bom tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, sempre. Sempre bom ter... Traduz aí
essa pesquisa que foi feita, Rubens? A Transparência Internacional é um órgão internacional que visa conhecer e combater a corrupção, né? Em todo mundo. A corrupção não é um problema só do Brasil, é um problema sério do Brasil, mas, na verdade, a corrupção... Ser humano. A corrupção varia o nível, né? Sim. Mas acho que nenhum país do mundo está absolutamente livre da corrupção. Só que em alguns países os índices são muito altos, né? E isso prejudica muito a sociedade. Tem algum país que não tem, que o índice é zero? Eu suponho que não. Não por esse índice. Assim? Não, por esse índice da transparência, por exemplo, percepção de corrupção, sempre há uma percepção mínima que seja sobre corrupção. Sim. A tendência é que países mais democráticos e mais desenvolvidos tenham menos corrupção e menos percepção sobre a corrupção, mas corrupção zero e percepção zero sobre a corrupção eu acho que não existe, né? É do ser humano, é das instituições que o ser humano cria, né? Mas, então, esse índice refere-se à percepção da corrupção, ou seja, o povo de um país, a Transparência Internacional faz pesquisas muito bem fundamentadas metodologicamente e diz, no país tal, a população desse país percebe que a corrupção piorou. Às vezes, essa questão da percepção da corrupção é importante perceber, porque um país pode viver com altos índices de corrupção e não ter essa percepção. Né? Então, às vezes, perceber a corrupção e... Vê, mas não enxerga. E compreender a corrupção é fundamental para você combatê-la. Isso. Tem até aqui, eu queria que colocasse a primeira tela aí, que fala que em 2018 aí, o Brasil ele teve o pior resultado desde 2012 no ranking elaborado pela Organização Transparência Internacional, que avalia a percepção da corrupção no setor público em 180 países. Tem uma outra aí, depois a gente comenta de todos. O Brasil ficou na mesma posição que países como a Costa do Marfim, Timor-Leste, Egito, Peru e Argélia, e países com menor percepção de corrupção. Primeiro, Dinamarca. Segundo, Nova Zelândia. Terceiro, Finlândia, Singapura, Suécia, Suíça. Todos países democráticos, com exceção de Singapura. Singapura é um caso à parte, é uma ilha, mas Suécia, Suíça, Dinamarca, geralmente países com um nível de democracia, ou seja, com um nível de empoderamento da sociedade alto. Né? O índice de percepção da corrupção é menor. O que você considera, Rubens, como algo que ajuda as pessoas a ter uma maior percepção? Eu acho que a mídia tem um papel importante, embora às vezes ela tenha os seus escorregões. Tem. Isso faz Coloca parte aquilo também. Que ela quer também. Sim, a mídia também não é uma instituição acima de qualquer suspeita, né? Mas tem um papel importantíssimo. Né? Claro, nas democracias. A primeira coisa que uma ditadura faz é censurar toda a mídia, né? Então, a mídia tem trazido muito nos anos recentes os casos de corrupção. Eu acho que a percepção do brasileiro sobre a corrupção reflete o fato de que no Brasil o Estado, de forma geral, historicamente, está muito distante do povo. Assim, parece que o Estado, o poder público vive numa galáxia e o povo, a vida cotidiana do povo em outra. Sabe? Então, percebe-se a corrupção. Agora, eu quero dizer o seguinte, todo grande esquema de corrupção, ele tem basicamente duas pernas. Ele tem sempre uma perna no poder público e a outra perna na iniciativa privada, em empresas, em grandes empresas. Sim. A corrupção, aquela corrupção do cara que rouba o dinheiro público, do prefeito, tem casos até meio folclóricos, né? O prefeito acaba o mandato dele, ele rouba o lustre da prefeitura, leva para casa. Isso existe, mas a corrupção grossa, né? A que prejudica mesmo o país, todo grande esquema envolve iniciativa privada e Estado, sem dizer de forma alguma que todo empresário, toda iniciativa privada é corrupto e também que todo servidor público é corrupto, mas realmente
são essas duas pernas em todo grande esquema de corrupção. Quando fala que o país caiu 9 posições em relação ao ano passado, significa que o pessoal, o brasileiro está antenado com isso e pede realmente providências a respeito disso, né? Fundamental, né? É fundamental a atuação dos órgãos de controle. Você combate a corrupção de duas formas. Você combate a corrupção depois que a corrupção acontece. Sim. E você previne a corrupção. Combater a corrupção depois são os órgãos de controle, Tribunal de Contas, TCU, TCE, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. Depois o Poder Judiciário condenando os corruptos, mandando para a cadeia, às vezes sequestrando os bens do corrupto, o que no Brasil não acontece muito, infelizmente, não tem... Bom, sim. Mas... E você combate a corrupção também criando o que a gente chama de estruturas jurídicas, as leis, as instituições, porque você não combate a corrupção só com direito penal, eu disse só com direito penal ou só com órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunais de Contas. Você combate com esses e com a prevenção da corrupção, que significa você ter uma sociedade mais informada, né, mais empoderada, significa você ter leis, por exemplo, para eu trazer aqui para uma coisa bem prática aqui, sim. A questão de quando eu falo de leis. O sistema de contratações públicas no Brasil, a lei de licitações, isso precisa ser revisto há muito tempo, porque essas contratações... Não adianta, se a gente continuar tendo essas leis de licitação, de contratações públicas, vão prender corruptos, vão entrar outros e vão fazer do mesmo jeito. Então, são as duas coisas, sabe? Falando aqui sobre... Estamos mais atentos aí com relação a essa percepção da corrupção. Você observa ao longo, como cientista político, quando você analisa assim, o Brasil, né, ao longo desse processo, você acha que ele deveria estar mais atento, ele está ainda aquém do que deveria com relação a essa percepção da corrupção ou não? Como que você faz essa análise ao longo da nossa trajetória aí? Eu acho que a sociedade está cada vez mais atenta a isso, né? Desde o processo de redemocratização, porque nós passamos por um processo aí longo, de 2 décadas de um regime autoritário, de uma ditadura militar, em que havia corrupção, não sei se havia mais ou menos, mas não podia ser falado. A mídia não era livre para noticiar, ou era livre para noticiar só até certo ponto. Então, a percepção da corrupção... Eu não confesso que não sei se havia mais ou menos corrupção naquela época do que hoje, só que a percepção era menor, sim, porque não podia ser falado, a mídia não podia noticiar essas coisas, entendeu? Então, eu acho que infelizmente, é igual quando você tá numa casa e você começa a arrumar a casa, você começa a tirar a sujeira para fora. Aquela faxina. Aquela faxina, você tem que tirar a sujeira para fora, porque antes a sujeira estava lá, mas estava escondida, certo? Então, você tem que tirar a sujeira para fora e aí pensar em como você vai combater essa sujeira. Agora, eu li um livro recentemente de um norte-americano que trabalhou na Transparência Internacional, foi inclusive, se chama Michael Johnston, foi um dos fundadores da Transparência Internacional. Ele diz o seguinte: infelizmente para combater a corrupção é um trabalho cotidiano, é um trabalho de formiguinha, não tem uma bala de prata que vai, pum, agora acabou a corrupção, vai matar a corrupção, agora acabou a corrupção. O combate à corrupção, dificilmente se chega a zero de corrupção, sim, mas há países cujo índice de corrupção não é aceitável. O Brasil é um deles, tá? O Brasil é um deles. O índice de corrupção do Brasil não é pequeno, né? Não é aceitável. Sim, sim. Mas isso é combatido de várias formas, com o direito penal, com a atuação do Ministério Público, com a atuação responsável da mídia e do próprio Ministério Público, porque a mídia, quando ela noticia corrupção, fundamental, mas às vezes ela tem que saber que uma pessoa está simplesmente sendo investigada
Porque o seu vizinho que não gosta de você pode te denunciar por corrupção. E você vai ser investigada e depois vai ser indiciada e depois vai responder um processo como ré. E depois, se você for condenado, aí sim. E até então você tem a presunção de inocência. Ah, não, mas vamos parar com essa história de presunção de inocência, vamos condenar todo mundo logo. Não, não é assim. Tem que combater a corrupção, fundamental, mas respeitando... a defesa e tudo. Respeitando o direito de defesa das pessoas e o fato de que numa democracia cidadão é inocente até prova em contrário. É verdade. Né? Eu achei interessante duas observações que a Transparência Internacional fizeram. Você falou assim, que a piora da percepção da corrupção nos últimos anos coincide com o fenômeno da Lava Jato. Né, que tornou mais visível a corrupção sistêmica. Já a queda na nota brasileira em 2018 é na análise do diretor executivo, né, um reflexo dos grandes escândalos que atingiram aí o país. Né? Entre eles, a denúncia apresentada aí à Justiça contra o ex-presidente Michel Temer. Sem dúvida, a denúncia contra o Temer, o governo do Temer, o governo tampão do Temer, né, ficou 2 anos, 1 ano e tanto, foi envolvido em graves denúncias de corrupção, né? E isso, o tema da corrupção não era novo para o brasileiro, mas isso piorou, né? Eu acho que quando você falou assim, de limpar, eu acho que chegou um ponto que tem hora que a sujeira dá para esconder, mas chega a hora que não está dando mais. Não estava dando mais, né? Estava saindo pelo ladrão, então agora vamos botar a sujeira toda para fora e pensar num jeito de combater essa sujeira, sabendo que é um trabalho árduo, contínuo, que, como disse o Michael Johnston, um dos fundadores da Transparência, não tem uma bala de prata que daqui a 6 meses não tem mais corrupção no país. Eu digo isso como cientista político, infelizmente tem muito populista aí que fala assim, eu vou acabar com a corrupção em 3 meses. Não é assim, não. Aqui, desconfie de quem fala assim. Desconfie de quem fala isso, porque não é exatamente assim. Agora, pode e deve combater, pode e deve diminuir a corrupção. Pode sim, mas bala de prata não existe, não. Mas estamos aí. Continuando assim, a gente está no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. Vamos pôr a sujeira para fora e vamos combater. É isso mesmo. Quero agradecer imensamente. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Volte sempre, é muito bom. A gente aprende muito aqui batendo papo com o Serroux. Obrigado. Eu vou te pedir licença que eu vou só bater um papo ali, continuar sobre corrupção, porque começa naquela coisa pequenininha. Será que quando a gente para ali, atravessa o sinal vermelho, é corrupção? Claro que é. A gente vai bater um papo aqui, eu te peço licença. A gente vai falar agora muito sobre a corrupção a gente falou dos políticos, né? Mas já parou aí para pensar? Eu dei esse exemplo aí que muitas vezes no seu dia a dia, no meu dia a dia, a gente acaba sendo corrupto aí também? Ai, doeu isso. Vamos bater um papo agora com a psicóloga Thalita Veloso Pupo. Muito bom dia, querida. Bom Seja dia. muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada. E as coisas são muito simples, né? Às vezes a gente fala muito, mas tudo começa em casa. Em casa, exatamente, né? Falando um pouquinho sobre o comportamento hoje, né? Sim. A questão dessas pequenas corrupções, ela realmente começa em casa. Então, a gente pode destacar 3 aspectos muito importantes em relação a essas pequenas corrupções, né? O primeiro ponto, o aspecto cultural, né? Porque nós estamos em uma cultura que é muito enraizada essa questão das pequenas corrupções. Então, assim, nós mesmos... É aceitável? É aceitável, né? Então, furar uma fila... Justifica, né? Então, assim, a cultura, ela está enraizada, né? Nessa questão de querer levar vantagem sobre tudo. Né? Eu me lembro que também estudando um pouco sobre o comportamento humano, sobre corrupção, na década de 70 teve uma propaganda, não sei se você vai se recordar, mas onde surgiu a tal lei de Gerson, né? Que era um jogador muito famoso, que ele fez uma propaganda, então nessa propaganda ele falava sobre levar vantagem, né? Então ele citava, eu vou levar vantagem e você leva vantagem também. Então a partir daí surgiu essa lei de Gerson, né? Que tudo se justifica porque essas regras ali não são para mim, né? Eu posso simplesmente fazer algo que aos poucos a gente vai fazendo e acredita que tudo bem fazer, né? E acaba gerando um contexto geral que
vendo aí em proporções gigantes, né? Se eu hoje falsifico uma carteirinha de estudante, né? O outro também, você pensa aí como que isso vai gerar, né? Na economia também, né? O sonegar imposto de renda, né? Dinheiro que era para ser investido em hospitais, em estradas, foram sonegados, né? A gente vê a corrupção começa das mínimas coisas. Se ela não for combatida no início, ela vai tomando proporções maiores e as consequências é que vão alterando, porque a corrupção, ela é a mesma. Exatamente. A consequência dessa corrupção é que vai aumentando aí. Isso. E você, tem alguma sugestão? Tem dúvida se isso aí é corrupção ou não? Quer compartilhar aqui, 319-8402-9756. Manda pra cá, coloca seu nome ou o nome da sua cidade. Pra gente aqui, vai falando sobre corrupções aí do nosso dia a dia. Pessoal aí que, estudante, a carteirinha aí leva às vezes uma ocorrência, uma notificação, vai lá e falsifica a assinatura dos pais. Exatamente. Né? Então, já começa novinho. A corrupção. Então, entrando no segundo aspecto, né, que é o aspecto familiar, que ele é muito importante. Reproduz, né? As crianças, elas reproduzem os comportamentos, sim, dos pais. Então, se você tem uma criança com uma base familiar sólida, uma base familiar que ensina a questão da honestidade, do respeito, provavelmente essa criança ela vai crescer com esses princípios. Então, essas pequenas corrupções têm a ver, sim, com princípios, né? Então, por exemplo, se uma criança está ali na escola, chega da escola com um estojo de outro colega e o pai ali imediatamente corrige ele, provavelmente a chance disso se repetir é muito pouca, porque ele está aprendendo ali, né? Que entra um outro ponto, que é o caráter, né? É verdade. Então, as pequenas corrupções... Começa pequenininho. Eu já compartilhei aqui em outras situações. Eu, pequenininha, eu levei um lápis desse tamanho, verde água, para casa. Porque verde água era da Caixa de 36. Nem todo mundo tinha Faber-Castell 36. E aí ele era pequeno. Quando eu cheguei em casa, realmente a correção foi forte. E a minha mãe me levou na escolinha, no jardim, no dia seguinte eu tive que devolver para a diretora. Viu? Eu pedi desculpa. A gente lembra, a gente não acessa. São coisas, às vezes tem alguns só assim, não, isso é bobeira, coisa pequena. Senão, para quê? Né? Fazer uma tempestade no copo d'água, mas são coisas sérias. Sérias e importantes dos pais ficarem ligados, porque a questão do caráter, né, da ética, ela se inicia ali na base familiar, no núcleo familiar, né, desde a infância. Então, por isso que é muito importante as escolas também, né, ajudarem a falar mais sobre ética, sobre corrupção. Então, isso, a nossa Constituição como adulto, começa ali na base, né? Igual você falou, pontuou muito bem, essa questão dos pais corrigindo, né? Crianças são exemplos dos pais, né? Então, também se você comparar uma criança que nasceu ali em periferia, né? Ela tem uma escolha, ou ela vai para o tráfico ou ela vai trabalhar na vida adulta. Então, a gente pode dizer que essas pequenas corrupções também é uma escolha, você não concorda? Né? Porque se você pode escolher ali, né, trabalhar ou ir para o tráfico, você também, a corrupção ela existe, mas você não precisa participar dela ativamente. É uma escolha sua, né? Então, assim, você burlar as leis, né? Você tá ali no ônibus e fingir que tá dormindo, a senhorinha em pé. Gente! Acontece muito, né? Então, assim, você tá escolhendo isso. Aceitar um troco errado. Exatamente. Aí veio ali no final, você saiu para jantar e aí eles não cobraram uma bebida, alguma coisa, eram muitas pessoas. Aí você fala, nada não, pagando esse negócio tá caro mesmo, não vou falar não. Deixa pra lá, né? É o jeitinho brasileiro, né? Deixa pra lá. Infelizmente, por isso que a gente diz que é cultural, essa questão do jeitinho brasileiro, né? Do querer levar vantagem nas coisas. Tem um depoimento que eu queria que colocasse no ar, a gente comentasse depois a respeito dele. Vamos lá. Meu nome é Gustavo Cruz e acredito sim que a corrupção está enraizada em nossa cultura. Infelizmente, muitos em nosso país consideram que a esperteza está ligada diretamente à malandragem, né? E usam do famoso jeitinho brasileiro para conseguir tirar vantagem das situações, tentam flexibilizar ou quebrar normas que deveriam ser aplicadas a todos, né? Não é difícil a gente presenciar quase que diariamente as pequenas corrupções, como por exemplo o troco que ficam a mais,
quando furam fila do banco, entregam atestado médico falso, um gato na TV a cabo, uma carteirinha de estudante falsa e por aí vai, né? Mas o que fica de reflexão pra gente, eu creio que é imaginar que os políticos que estão hoje no poder eram cidadãos comuns de ontem e que provavelmente tinham esse tipo de conduta e de pensamentos enraizados. Então é justo e devemos sim cobrar um país mais honesto, um país mais ético, ainda mais depois da onda de corrupção e de escândalos, né, que assolou o país, mas também devemos cuidar dos nossos princípios hoje. A gente tem que trabalhar sempre com a honestidade no nosso dia a dia, para quem sabe no futuro a honestidade seja tratada como uma obrigação e não como um diferencial. Eita, as pessoas hoje, elas são elogiadas por fazer a coisa correta. Uau! Tem hora que me assusta. Nossa, obrigada, você foi tão correta. E tem gente que ainda se sente envaidecida por isso. É o natural, tem que ser o normal na sua vida. Né? É o que deveria acontecer. Hoje está virando exceção. Exceção, justamente, né? Infelizmente está virando exceção. Então, como o Gustavo mesmo disse no vídeo, né? A gente precisa cuidar mais das nossas atitudes, né? Os nossos princípios, eles devem ser primeiro, né? Assim, a gente deve colocar sempre os nossos princípios à frente para a gente tomar atitudes legais e de acordo com as nossas normas, né? Que a gente entra nesse outro aspecto que é a questão da moral e da ética. Gente, em trabalho, né? Então, aí a galera aí que bate cartão pro outro. Eita, isso acontece muito. Dependendo da empresa, né? Bater o cartão, fazer uma hora extra desnecessária no trabalho. Justamente. Então, a pessoa que está fazendo hora extra ou então... E se justificando, porque meu chefe está ganhando muito, tem direito. Né? Elas se autossabotam porque acreditam nisso, né? Não, se esse daqui faz, eu também vou fazer. Por que eu não posso fazer se o outro faz? Né? E acaba tomando isso como verdade. E isso impacta de uma maneira muito negativa na nossa sociedade, porque cada um fazendo pequenas corrupções, imagina o montante disso como que não vai virar uma bola de neve. Já está uma bola de neve. Né? Então, nós vemos aí muitos casos, às vezes a pessoa no trânsito. Ontem passou uma reportagem muito legal agora a Polícia Militar, eles estão com drones. Né? Então, assim, eles afastam um pouco e os drones ficam sobrevoando ali a região e eles podem aplicar as multas à distância. E aí, como começou a ser flagrados, a princípio era para as escolas, para fila dupla, essas coisas assim. Mas aí começou a ser flagrado, né? Pessoas trocando de lugar com o motorista para não parar em lei seca, por exemplo. Começou a pegar vários tipos de corrupções ali do dia a dia que os motoristas andam fazendo. Então, para você ver, né? Sempre tem um jeitinho de burlar as regras. Né? É diferente de uma pessoa que sabe que estacionou em um local errado e chega uma terceira e fala, olha, esse lugar é de idoso e ele realmente me desculpa, né? E ele assume isso. Então, diferente se a gente colocar uma outra pessoa nessa mesma situação, ele parou no lugar de idoso, vem um terceiro e fala, olha, você está errado. Que errado o quê? Né? Eu vou parar aqui, é rapidinho, é só 5 minutos. Eu vi, né? eu assisti isso semana passada. Ali em frente a uma loja, o rapaz, a mulher havia estacionado o carro e como é um local de estacionamento de uma loja, ele estava tirando a moto dele. Aí eu avisei para a moça, falei assim, cuidado com a sua porta, porque ela abriu e ele estava vindo. Devagar, mas estava vindo, mas ela que não ficou atenta. E aí quando passou, aí ele falou assim, ó, cuidado, aí ela... Eu conheço as leis de trânsito e começou. E aí eu assustei, porque foi eu que falei com ela, oh, cuidado, cuidado. Aí ela virou, eu conheço as leis. Ele falou assim, uai, se a senhora conhece, por que a senhora parou aqui em cima da faixa de pedestre? Eu fiquei calada. E ela continuou brigando. Né? Então, tá vendo? Quando você fala assim, às vezes a nossa dificuldade em assumir e reconhecer corrupção... Assim, não é verdade. Me desculpa. Realmente eu estou errada. E não somente porque a reflexão ela gera mudança. Não adianta, às vezes, uma outra pessoa te alertar e você não mudar. Né? Assim, nós precisamos de ação também. As pessoas não querem muito mudar. Né? Por quê? Fica na zona de conforto, é confortável. Como eu sempre digo, a zona de conforto ela não é confortável, né? Porque ela pode ser um perigo. E não faz a gente crescer, né? Não faz, não faz. E às vezes é muito fácil a gente falar dos outros, né? Sem olhar pra gente, né? Então, a gente tem vivido aí. Que bom que as pessoas, né? A gente viu a entrevista anterior, as pessoas estão mais perceptivas com relação à corrupção, mas também
que a gente esteja mais perceptível com as nossas corrupções. Exatamente. Né? E que a frase que foi colocada ali, a corrupção nossa de cada dia, transforme, não seja mais a corrupção nossa de cada dia, seja o pão nosso, porque pão é vida, corrupção é morte. Exatamente. Isso não traz vida para ninguém, Isso não traz vida para ninguém e, pelo contrário, atrapalha a vida de todos, né? Porque você vai gerar ali situações em massa que vai causar um montante aí de situações que não são agradáveis. Então, a gente precisa cuidar mais dos nossos comportamentos diários e é nas pequenas coisas, né? Não é coisas grandes demais, mas é nas pequenas coisas pequenas, que mudam. né, Thalita, que minam a nossa credibilidade. Minam. Às vezes as pessoas, você é muito pequena. Não é, não. Né? Então, assim, é importante, de fato, que a gente tome mais cuidado, né, no nosso dia a dia, né, em todas as questões e aspectos, para a gente poder melhorar os nossos comportamentos, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. E começa de pequenininho. Isso. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Juliana Lopes, personal organizer, e eu vim te dar dicas simples e práticas para você adaptar no seu dia a dia, na sua casa, e te proporcionar um bem-estar e você manter as suas coisas sempre muito bem organizadas. Vamos aprender? Eu estou aqui com uma gaveta, vou ensinar você a montar hoje uma gaveta de roupa fitness e roupas íntimas. Eu posso misturar roupa íntima com roupa fitness? Pode. Você tem que pesquisar, você tem que analisar como que é o seu espaço na sua casa e aproveitar, otimizar o máximo de espaço que você tem para organizar as suas coisas. Então você tem uma gaveta como essa aqui, você pode organizar as suas roupas fitness e as suas roupas íntimas na mesma gaveta. Então eu vou dar esse exemplo, ok? Então, aqui nós temos uma colmeia, que você tem as suas roupas fitness e você tem aqui algumas peças de roupas íntimas. Você tem aqui essa colmeia, ela é prática, ela vai te dar praticidade para o seu dia a dia, porque a roupa fitness é uma roupa mais molinha. Então acaba que você não consegue guardar essa roupa fitness na sua gaveta com organização, por ser um tecido mole. Às vezes você tira uma outra peça e essa peça acaba caindo. Então eu vou dar uma dica prática para vocês de como que você vai organizar. Vamos lá. Você tem essa colmeia? Você pode olha como que ela encaixa perfeitamente na gaveta. Você nem precisa de uma segunda colmeia aqui para você colocar sua roupa íntima. Você pode já aproveitar esse espaço, olha como que ficou perfeito para você encaixar a sua roupa íntima. Não precisa nem de uma segunda colmeia. Se você quiser a segunda colmeia, tudo bem. Mas olha só para você ver que não tem necessidade dessa segunda colmeia. Agora eu vou te ensinar a dobra dessa roupa íntima. Nós temos aqui uma peça, vou ensinar a vocês, ok? Depois nós vamos dobrar as abinhas dela. Vamos dobrar de novo, encaixar o fundo e ela virou um pacotinho, olha que bacana. Você já vem e encaixa essa peça aqui. Olha que prático, que bacana que ficou e organizado. Você otimizou um espaço, né? Você tem aqui as suas roupas que são dos tecidos molinhos. Olha aqui, vou pegar aqui o exemplo de uma blusa. Você tem aqui uma blusa para correr, para fazer a sua academia. Você vai dobrar ao meio, dobra ao meio de novo. Dobrou de novo, olha lá, olha que simples, gente, virou um pacotinho. Você vai encaixar essa roupa aqui na sua colmeia. Lembrando que a colmeia, ela é uma peça que vai te dar praticidade, tá? Não tem uma colmeia. O que eu posso fazer? Vou te dar uma dica bacana. Olha só, você pode pegar uma caixa, encapar essa caixa com papel adesivo, alguma coisa, e você vai fazer a mesma coisa com essa, como se ela fosse um item organizador. Aqui eu tenho algumas peças de pijamas, tá? Camisolas, que também são esses tecidos molinhos.
Toda casa que eu vou, as pessoas perguntam, nossa, como que eu guardo essas roupas de tecido mais molinho, né? Elas são bem difíceis de dobrar, não é difícil de dobrar. Dobrou ao meio de novo. Olha só que simples. E aqui você dobrou, fez um pacotinho, colocou as alcinhas para dentro, fez um pacotinho, você vai só encaixar aqui nesse seu item organizador, ok? Então, pessoal, gostaram das dicas? Me sigam nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí para vocês, Juliana Lopes Personal Organizer, e lá você vai ter muito mais dicas, práticas para você manter no seu dia a dia. Obrigada, até lá! Obrigada, Gil! Você é uma fofa, sempre nos ensinando e inspirando a aprender mais. Gente, e agora eu te convido aí a conhecer uma plataforma que conecta pessoas a profissionais de saúde, né? Com um preço acessível, presta atenção, e diversos benefícios. Isso é verdade, tá? É o YouGo Saúde, e é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com os fundadores dessa iniciativa, Guilherme Castro e Pablo Fernandes. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui. A gente falou sobre saúde, a gente falou sobre atividade física e vocês entraram para a gente confirmar a respeito dessa manutenção, porque a gente pode prevenir, não é verdade? É verdade. E hoje, às vezes, conta um pouquinho sobre essa plataforma, que eu estava aqui nos bastidores, gente, entendendo um pouquinho mais. Presta atenção que são oportunidades que, às vezes, você não viu oportunidade até hoje. Você se sente, eu estou solto, eu tenho que estar ali realmente ao sistema público de saúde. Você pode ter uma nova oportunidade ouvindo. É isso mesmo, pastora Carol. Nós temos desenvolvido, né, a plataforma, ela existe com o intuito de democratizar o acesso à saúde. Sim. Nós atuamos justamente proporcionando saúde, bem-estar para a família, para empresas, para o indivíduo. Certo. Isso de uma forma muito simples. A gente tem hoje um credenciamento de profissionais, né? São clínicas, são hospitais, são profissionais independentes, e a gente conecta as pessoas a esses profissionais com um valor mais acessível. Olha que interessante. Então, nós estamos atendendo aí uma faixa de população que hoje, segundo inclusive a ANS, mais de 75% da nossa população não tem o plano de saúde. É um percentual muito alto. Muito alto. E justamente é um acesso para essas pessoas que não têm condição ou também que identificam uma oportunidade de levar para colaboradores a valorização da família. Porque muitas empresas também têm atuado, vamos dizer assim, disponibilizam esse tipo de benefício à saúde, assistência à saúde, para o colaborador, mas acaba deixando de lado a sua família. A YouGo Saúde, ela existe para democratizar esse acesso, então nós temos uma plataforma que proporciona descontos de até 90% em consultas, em exames, em medicamentos, em procedimentos médicos em geral. Aí acaba que, por exemplo, você vai ter um custo quando você utilizar. Como é que funciona essa questão aí do custo-benefício? Dessa forma, diferente de um plano de saúde, inclusive vale ressaltar que a YouGo Saúde ela não é um plano de saúde, né? Nós temos o gatilho, vamos dizer assim, o investimento ou o gasto daquela família se dá na utilização. Ele não é coparticipativo. A família ela tem ali uma manutenção mensal, ela é estipulada de acordo com os produtos que ela adquire com a YouGo Saúde. E a partir do momento que ela tem a necessidade de fazer alguma consulta, algum procedimento, né, algum exame médico, hoje a gente tem parcerias com todas as especialidades aqui na região metropolitana, a pessoa ela vai desembolsar o valor com desconto para aquele procedimento específico. E aí isso não tem surpresa, você não tem uma coparticipação que vai vir no final do mês, você não tem nenhuma surpresa de valor, de condição, de forma de pagamento, porque tudo isso já é filtrado pela central de atendimento da YouGo Saúde. Eu achei interessante, eu pergunto para vocês, né, Guilherme e Pablo, que às vezes a pessoa, quando você vai inserir num plano, você tem carência, às vezes a pessoa, determinada idade a mais, fica muito caro. Isso aí, nessa situação com vocês, isso não tem essa diferença,
tá todo mundo no mesmo pacote, a mesma facilidade para todo mundo. Conta um pouquinho pra gente. Essa questão de políticas, né, de contratação, de elegibilidade que os planos de saúde têm, elas estão ausentes aqui na Yugo Saúde. O nosso produto, ele consiste justamente em democratizar não só o acesso, mas também igualar as pessoas, seja por faixa etária, seja por condição financeira. Então, nós temos hoje um produto que abrange sem carência, ou seja, a partir de um momento que um indivíduo ou uma família adentrou ali para a equipe Yugo Saúde, ele já tem acesso à rede credenciada com descontos. Ele não tem a fidelização, porque hoje muitos planos de saúde te travam ali durante 12 meses, durante 24 meses. Então, a pessoa é livre para ir e vir. E você também não tem a adesão e a parte principal, que seria os critérios de doença pré-existente, de idade. Não tem nada disso com a Yugo Saúde. Tem um vídeo que eu queria que passasse, aí depois a gente continua batendo papo. Sim, tá joia. Coloca, por favor. Você tem cuidado da sua saúde? No Brasil, existem 2 caminhos. De um lado, os poucos que podem pagar um plano de saúde. Do outro, a grande maioria que sofre nas filas do SUS. Nesse cenário, nasce a Yugo Saúde, com o propósito de democratizar o acesso à saúde privada em todo o Brasil, sendo a sua alternativa aos planos de saúde que são muito caros e às intermináveis filas do Sistema Único de Saúde. Somos a sua plataforma de acesso à saúde privada, a solução completa e descomplicada para cuidar de você e toda a sua família. Através de uma ampla rede credenciada, oferecemos consultas médicas e odontológicas, exames e medicamentos com descontos de até 90%. Além do Alô Doutor, que é uma orientação médica por telefone 24 horas. Auxílio funeral multifamiliar. Seguro de acidentes pessoais, o Seguro AP. E o Clube de Benefícios. Tudo isso sem avaliação de perfil, sem carência, sem fidelidade ou mesmo consulta ao SPC e Serasa. E ainda podendo incluir até 4 dependentes. De maneira simples, rápida e fácil, democratizamos o acesso à saúde com qualidade particular e um preço que cabe no seu bolso. Escolha o melhor caminho para você e sua família. Yugo Saúde. Você vai, nós cuidamos de você. Para mais informações, acesse nosso site www.yugosaude.com.br. Muito interessante e muito amplo também, né? Quando falou ali do Alô Doutor, conta um pouquinho como é. Pastora Carol, o Alô Doutor é um produto desenvolvido de forma, inclusive, tendência mundial. Hoje a gente tem a telemedicina. O Alô Doutor consiste em uma orientação sobre saúde, disponível via telefone, 24 horas por dia, para o indivíduo e os seus dependentes também. Existem pesquisas que comprovam que mais da metade dos atendimentos poderiam ser evitados se feitos através de uma orientação médica. Vale ressaltar, claro, que a orientação de saúde via telefone, ela não, vamos dizer assim, anula uma consulta médica, né? Sim. É justamente para se ter uma orientação, dependendo do horário, do deslocamento, a distância, né? De onde o indivíduo está inserido, ele ter contato de forma muito rápida com o médico, com o profissional de saúde, para poder esclarecer suas dúvidas. Tem pergunta chegando, aqui o pessoal está participando e pode mandar sua pergunta sobre, no caso de internações, urgências, emergências, como que funciona? Diferente do plano de saúde, a Yugo Saúde, ela não atua com a urgência e emergência. A parte de urgência e emergência, ela ainda seria utilizada através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Mas vale ressaltar que o procedimento médico programável, né, aquele procedimento em que você consegue uma preparação, você precisa de fazer algum tipo de cirurgia, todo o caminho ali, desde a consulta com o clínico geral, toda a preparação, o risco cirúrgico e até mesmo a execução de algum procedimento programável, ele pode ser feito através da rede credenciada da Yugo Saúde. O que não está incluso, vamos dizer assim, no nosso modelo de negócio é a urgência e emergência. Infelizmente, a gente ainda não tem essa característica, porque isso está mais voltado ao plano de saúde comum ou à rede pública, que é o SUS.
Entendi. Tem aqui pessoas perguntando aí se tem dentista? Sim, aí a gente disponibiliza também hoje na nossa rede credenciada serviços odontológicos, né, que vão desde a consulta, avaliação ou execução, e considera-se também a mesma margem de desconto aplicada, que pode chegar até 90%. Essa é interessante, essa questão de pode ter até 4 dependentes. Hoje a Yugo Saúde ela disponibiliza aí a modalidade individual e também disponibiliza a modalidade família. Na modalidade família, o indivíduo ele pode fazer um produto desse e estender para até 4 dependentes. Lembrando que são dependentes de primeiro grau. Então, são pais, mães, né? A parte de irmãos, filhos, cônjuge. Todas essas pessoas conseguem fazer um produto único e entregar um cartão para cada indivíduo da família, tendo acesso aos mesmos benefícios. Tem gente perguntando aqui se abrange cirurgia bariátrica. Abrange cirurgia bariátrica, abrange inclusive cirurgias estéticas também. Tudo isso é feito com desconto. Então, nós temos exemplos de associados que demandaram, sim, redução de estômago, cirurgia bariátrica. Nós temos pessoas que veem aí no aspecto particular, né, as consultas e os procedimentos estéticos e acabam entrando em contato com a Yugo Saúde para ver se, de alguma forma, a gente consegue conectar profissionais com desconto. Abrange quais cidades? Tem gente aqui de Divinópolis. Pessoal, um beijo de Divinópolis. Deus abençoe. Querendo saber aí. Um abraço, pessoal de Divinópolis. Bom, nós atendemos hoje 15 cidades no estado de Minas Gerais. Em Divinópolis, a gente está constituindo ainda a rede credenciada, mas é aquela situação, pastora Carol, a cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, nós atendemos com todas as especialidades médicas. Então, nós temos visto, inclusive, o universo de pessoas que estão se deslocando de cidades próximas para poderem ser atendidas com parceiros da Yugo Saúde. Entendi. E maiores informações, aqui vai estar o site, aqui tudo, para você tirar todas as suas... Tem gente do Amapá, Macapá, querendo saber aí. É importante a gente ver que o pessoal assiste e responde na hora, né? Exatamente. Quero agradecer vocês imensamente. Deus abençoe e voltem sempre. Amém. Muito obrigado, mais para trazer notícia boa. Muito obrigado, pastor. Um abraço a todo mundo da Rede Super. Lembrando que hoje, terça-feira, é dia do nosso culto das guerreiras. Hoje, 8 horas da noite, na Igreja Batista da Lagoinha Castelo, gente. Avenida Tancredo Neves, número 3785. Eu te aguardo, querida mulher. Hoje nós temos um encontro marcado às 8 horas na Lagoinha Castelo. Deus tem preparado um tempo tão precioso para estarmos juntos. Já deixo aqui minha rede social, Carol Malta Oficial. Entra ali no Instagram, entra no YouTube, tem sempre uma mensagem para te edificar, para te abençoar. Já tá lá no Stories o endereço, tudo direitinho de hoje. E eu vou postar um vídeo lá, quero sua opinião, porque a gente gosta aqui de relacionar, de manter contato. Deixa aqui o WhatsApp também, 319-9207-7752. É só mandar seu convite, vai ser uma honra sair daqui para ministrar aí na sua cidade, no seu evento. Deus tem nos proporcionado esse tempo tão precioso para estarmos bem juntos, tocando a nossa distância, né? O que eu falei hoje no devocional, tá bem pertinho para tocar aí em você. Agradeço de Paoli que me veste, indico para vocês mulheres. Agradeço também Espaço Glaciele Garcia nos cabelos e nas unhas. Start Clinic com a Biomédica. Tati Caixeta eu assino embaixo. E Rafa Combat eu indico para vocês. Fico por aqui, mas amanhã, 9h30, estou aqui te aguardando. Que Deus te abençoe e viva a melhor terça-feira da sua vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.